Boa noite. O Brasil produz diariamente milhares de toneladas de mercadorias de todos os gêneros. Dos fabricantes e distribuidores, exige-se excelência na qualidade e nos serviços. Mas há um fluxo extenso até a chegada das mercadorias ao consumidor final. Por trás dessa lógica de produção e consumo, ou melhor, exatamente na linha divisória dessas duas etapas, está o transporte, que dependendo do produto e da viabilidade comercial, é feito através de modais como o rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo. O que estamos tratando nesta abertura do programa nada mais é do que logística, uma área que envolve engenharia de produção, transporte, distribuição e até mesmo uma parte do marketing. Como o Brasil e Pernambuco, particularmente, devem ser avaliados quando se fala em logística? Quais as perdas decorrentes de modelos conservadores e o que é necessário para fazer com que o mercado se torne cada vez mais competitivo? Essas questões estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre este assunto, convidamos Marcílio Cunha, consultor em logística, mestre em engenharia de produção e professor da Faculdade Boa Viagem. Stefferson Cabral, economista, mestre em desenvolvimento sustentável e gerente de logística. Július Fialho, consultor e mestre em comércio exterior. Bem, professor Marcílio, a todos sejam bem-vindos. Mas aí na abertura a gente falou algumas coisas sobre logística. Não sei se foi uma abertura suficiente para a gente entender o que é logística. Possivelmente não. Né? O que é que o senhor acrescentaria? Você já está mestre, Valdir. Tantos programas falando em logística, esse não é o primeiro e nem será o último, porque é um assunto palpitante e que sempre está sendo solicitado para ser falado e divulgado. E isso é muito bom, tendo em vista que logística se faz em tudo, né? O deslocamento que seja para qualquer lugar, ou mercadoria ou pessoas, nós estamos envolvidos na logística. E logística é transporte, é armazenagem e é distribuição. Então, esse tripé, vamos dizer assim, esses três pontos são importantes e cada ponto desse tem uma variedade de situações, uma variedade de pontos a serem considerados e analisados e que constitui o conjunto dessas ações no trabalho que a gente chama de logística. Então, logística se faz em tudo. Desde a hora que a gente vai ao supermercado, bota no nosso carro a mercadoria, os produtos comprados e levamos para casa e armazenamos isso, nós estamos fazendo logística, né? Então, os deslocamentos no dia a dia, da mobilidade, tudo isso é envolvimento de logística. E Jefferson, se a gente for considerar Pernambuco, poderíamos dizer que o Estado ele hoje se moderniza no campo da logística ou ainda trabalha em cima de paradigmas conservadores? Sim, é uma busca incessante, tá? Em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite ao professor Marcílio, ao Valdir, ao Júlio, tá? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão rico, tão infinito, em que a gente, por mais que trabalhe nele, a gente fica mais apaixonado, né? Mas, respondendo à tua pergunta, Valdir, Pernambuco busca incessantemente estar no páreo dos outros estados com relação à logística e o desenvolvimento de todos os aspectos que permeiam a logística. A logística é um tema muito amplo, mas ao mesmo tempo que a gente busca uma simplicidade para que a gente consiga trabalhar bem. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar segmentando alguns desses pontos. Mas pode concluir sua resposta. Isso. Aí, concluindo, por outro lado, a gente se depara com alguns paradigmas, sobretudo aqui na região de Pernambuco, na região de Recife, região metropolitana, em que, nesses percalços, as grandes empresas, sejam nacionais ou multinacionais, acabam se impactando e gerando perda de rentabilidade, perda de lucro, lagida, e esses paradigmas acabam obstaculando os resultados dessas empresas e desestimulam maiores investimentos aqui na nossa região. Então, é um desafio tremendo para nós logísticos, né? Fazer com que, diante desses paradigmas e diante dessas dificuldades, a gente consiga dar um salto de qualidade, driblar essas dificuldades e tornar a nossa região referência nesse segmento. A gente tem muitas oportunidades, tá? Recife, especialmente, está situado geograficamente num ponto estratégico para as outras regiões, tanto do Brasil, da América Latina e do mundo, e que a gente tem oportunidades de crescimento, mas os paradigmas que a gente vai estar dissecando aqui no bate-papo
fazem com que a gente freie um pouquinho o nosso crescimento. E você, como consultor em comércio exterior, vamos inclusive situar o Brasil no ranking das exportações, né, das importações, em termos de logística. Como que ele se situa, se a gente for comparar inclusive com outros países? Primeiramente, boa noite a todos em casa. É interessante porque o Brasil, a gente tem que ser um pouco sincero, tem que ser bem sincero nesse ponto. O Brasil ele não consegue competir em questão de produtividade, né? E isso inclui também o setor logístico, né? Competir, que eu falo, de forma eficiente, né? Então, o Brasil ele ainda peca muito, né? Devido a decisões do passado, né? Em certos setores que foram priorizados dentro do ramo logístico e também decisões que são tomadas ainda hoje, né? A logística em si, ela é um campo que anda em conjunto com o desenvolvimento econômico do país, principalmente países emergentes como o Brasil. A ideia principal por trás da logística, a meu ver, é o menor custo, né, mais segurança para buscar essa eficiência nos transportes, tanto de mercadorias quanto de pessoas. Nesse ponto, o Brasil ele ainda tem muito que melhorar em comparação com outros países. A gente vai entrar aqui na discussão sobre alguns rankings interessantes, alguns dados, mas apesar do cenário econômico adverso, eu vejo um momento em que o país ele pode olhar para dentro de si e buscar essa solução, principalmente a partir do investimento estrangeiro direto. Como eu tinha feito a provocação em relação ao ranking, acho que você ficou faltando fechar essa resposta com esse ranking. Você teria esses dados? Olha, eu tenho alguns dados interessantes. Nesse momento agora, como nós nos situamos? Por exemplo, eu tenho um dado aqui que no primeiro semestre o Brasil ocupava a primeira posição na questão da exportação de grãos de carne bovina e soja, né, que são commodities fortíssimas, talvez as mais importantes, né, da economia no momento do país, e que depois perdeu essa posição para os Estados Unidos. E parece-me que isso é uma coisa cíclica, que de repente você está numa posição privilegiada e depois você perde essa posição. Por que acontece esse vai e vem? Olha, o Brasil ele depende muito dos recursos, fatores básicos da produção, que são os recursos naturais, e também das condições climáticas, né? Então, o Brasil vai muito de acordo com a safra, né? Se a safra está boa, o Brasil consegue produzir mais e exportar mais. Porém, como a infraestrutura ela ainda é muito precária, existe uma perda muito grande, né? Assim como o colega Stefson falou, ainda existe uma perda muito grande no ramo logístico, em termos de transporte, o Brasil ainda deixa muito a desejar. Certo, você levantou o ponto, que é o ponto da produção, e quando se trata de insumos agrícolas, a gente tem uma dependência muito forte em relação à própria mãe natureza, né? Antes de falar sobre a questão do transporte, vamos puxar a questão da produção. Em termos de produção, professor Marcílio, Pernambuco hoje ele tem uma qualidade boa na logística de produção de suas mercadorias? Nós já tivemos setores que são bem avançados em termos de estrutura, né? Empresas do porte de bebidas, por exemplo, que não deixa nada a desejar em termos de outras empresas, até na questão mundial, internacional, e que tem produção e tem produtos de qualidade e consegue colocar tem isso inovado, também, tem inclusive. uma condição bem favorável. Como também, em alguns momentos, se perde, como na indústria metalúrgica, por exemplo, né? Nós, até algum tempo, conseguimos, de alguma forma, até em termos de qualidade e de produtividade e rendimento no processo produtivo, de se igualar, de alguma forma, à China, que estava iniciando o seu processo, e que, como tinha alguma coisa semelhante ao que nós fazíamos aqui, em termos de equipamentos, em termos de processos industriais, que conseguimos competir de igualdade para igualdade em termos de colocação no mercado exterior, por exemplo, que é o caso que o Júlio está falando, e que competia em preço e competia, a qualidade era comparável e compatível, né? Mas, de uns anos para cá, nesse acompanhamento que se faz em termos de qualidade, de produtividade e desenvolvimento, antes da crise que nós estamos passando hoje, já havia uma perda de mercado na questão da qualidade. Os chineses, mesmo que anteriormente ainda
se igualavam em termos de processo e o que a gente fazia aqui e faz ainda em termos de Pernambuco. Nós conseguimos competir de igual para igual. Hoje, eu diria, mesmo sem a crise, que nós perdemos esse mercado para o chinês, porque o chinês conseguiu evoluir em termos de qualidade, os produtos têm um processo muito mais refinado, vamos dizer assim, em relação ao que a gente mantém aqui ainda, que nossos processos não evoluíram em termos de equipamento e termina perdendo mercado em função de preço, de competitividade e de qualidade, que é uma coisa que hoje o mundo todo está atrás disso. Então, são dois extremos que eu estou colocando e que nesse meio, entre um extremo e outro, nós temos empresas que têm rendimento, têm condições de crescimento, têm condições de produzir em quantidades maiores, né? Algumas até com marcas multinacionais, né? E que, por estar numa região como a nossa, onde há uma facilidade maior de mão de obra, e uma mão de obra já começa a ser melhor qualificada pelos cursos, pela formação técnica já desenvolvida e pelo preparo que as empresas têm tido nesse desenvolvimento, de conseguir alcançar resultados muito bons em termos de produção em relação a outras empresas da mesma categoria dentro do mercado nacional e poder competir igualmente para o exterior, tendo em vista o que o Stefano já falou em termos de sermos hoje, em termos de localização, um ponto estratégico de entrada e saída de mercadoria pelo Porto Suape, principalmente. Né? Certo, vamos voltar ao Stefferson. Stefferson, quais são os segmentos em que nós estamos bem no quesito produção e onde nós temos falhas? Poderia citar algumas linhas, algumas commodities que estão envolvidas dentro dessa nossa provocação? Sim, essa é uma pergunta muito bacana, tá? E eu te falo, com o cenário mundial que a gente está vivenciando, não é só um cenário econômico ruim aqui no nosso Brasil, no nosso país, a gente tem percebido, tá, que todos os segmentos estão numa situação muito delicada. Seja a logística de transportes, seja a logística de operações de armazenagem, seja a logística agroindustrial, seja a logística varejista, todos os aspectos, diante de um cenário econômico que o país está vivenciando, todos os empresários estão muito cautelosos com relação a investimentos. E isso torna a nossa logística complicada, porque... Certo, mas temos algumas linhas de produto que, do ponto de vista da sua produção, elas têm uma qualidade, elas têm um padrão de qualidade, um nível de excelência de exportação, e isso tem se configurado. Se a gente for para o setor agrário, a gente vai ver, inclusive, a produção Hortifruti granjeiro. Isso, perfeito. A gente tem aqui a fábrica da Fiat, que já é uma outra linha também, mecânica. Então, era isso que eu queria trazer, até para a gente falar uma linguagem mais próxima mesmo do público. Né? O que é que está sendo bem produzido e o que é que ainda precisa se investir na qualidade ainda da produção. Certo. O que está sendo bem produzido aqui na nossa região, tá? Eu posso considerar a linha automotiva, tá? Esquecendo o cenário de crise econômica, considerando o nosso aporte tecnológico na região de Goiânia, tá? Em que a gente teve um alto investimento lá na fábrica da Fiat Chrysler Jeep, tá? Em que foram instaladas outras empresas nas cercanias daquela região, justamente para fazer com que aquela produção fosse por completo lá na Goiânia. Tá? Então, a gente pode considerar a logística automotiva aqui na região de Pernambuco em alta, desconsiderando o aspecto de crise. Eu falo de qualidade de logística, qualidade de logística, tá? Por quê? Por que eu considero isso? Tá? Quando a gente fala de logística, a gente tem que levar em consideração os KPIs, os indicadores de produtividade, os indicadores de qualidade, como o professor Marcílio falou. Então, essas empresas multinacionais, ou até mesmo as nacionais, de grande, médio ou até pequeno porte, prezam muito pelo aspecto da qualidade. Tá? Então, essa qualidade instalada faz com que salte na frente, diante de outras empresas concorrentes. Eu poderia considerar multinacional lá. Falando de outras empresas nacionais ou de pequeno e médio porte, e diante desse cenário que a gente se encontra, tá? E por uma condição natural de evolução do ser humano, a gente percebe que há uma qualificação natural, uma evolução dessa qualificação dos profissionais. Então,
naturalmente a qualidade vem evoluindo, mas algumas empresas vêm se destacando com relação a isso. Eu puxaria um viés mais para a logística automotiva, tá? Mesmo sabendo que outros segmentos da logística também estão em alta aqui na nossa região. Júlio, o que é que nós estamos exportando? Olha, bom, nós somos muito fortes em soja, como você falou, né? Somos os maiores produtores do mundo junto com a carne. Você fala em nível do Brasil, né? Nível Brasil, né? Pernambuco em si, como ele já puxou, tem um ponto automotivo, né? O polo automotivo lá da Fiat. Temos essa nova cara de Pernambuco no polo automotivo da Fiat. Devemos lembrar que perdemos o polo automotivo da Ford na década de 70, se não me engano, que também poderia estar hoje aqui instalado, seria mais forte, perdemos para a Bahia. Mas apesar do setor automotivo, como ele falou, tá em forte produção, né? As vendas não estão boas no mercado doméstico, porque a maior parte da produção automotiva vai para o mercado doméstico no Brasil. Não somos grandes exportadores e, em termos de números de produção de caráter nacional, nós perdemos uma posição para o México ano passado, né? Em termos de unidades produzidas, devido a essa questão também do cenário econômico adverso. O mercado externo ele é muito exigente exatamente nessa questão da qualidade, né? E assim, eu senti um pouco falta de mais informações de vocês em relação a essas empresas que estão produzindo muito e que estão exportando muito. Poderíamos ter muito mais empresas exportando. Sim, com certeza. E aí eu sei que vocês alegam a questão da crise, mas a gente alega também, ou deve alegar também, associar a isso, falta de processos que possam gerar uma qualidade para que esse produto venha a ser aceito lá fora. Estamos com essa dificuldade interna? Na minha opinião, nós temos essa dificuldade. A gente sempre tem essa ideia, nós temos essa ideia que o Brasil é um grande exportador. O Brasil é um grande exportador para alguns produtos, em alguns mercados. Mas apenas 12% do PIB brasileiro é vindo de exportação. Né? Então, não somos tão grandes quanto nós pensávamos nesse sentido, em termos do balanço das exportações. Né? Em relação ao que você falou da qualidade exigida pelo mercado no exterior, sim, ela é muito alta. Né? Mas existem também as barreiras comerciais que atrapalham esse cenário para o Brasil. Né? Então, você tem barreiras comerciais nos Estados Unidos, que é muito protecionista, apesar de ser uma economia liberal. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de suco de laranja, né? Da laranja em si. Mas a nossa laranja ela enfrenta uma barreira muito grande lá para entrar nos Estados Unidos, porque a Flórida é um dos maiores produtores também. Além das barreiras comerciais que temos na União Europeia. E aí não está o fato de ser boa ou não ser boa. Né? Existe a questão interna. Pronto, desculpa eu ter interrompido um pouco, assim, mas é que a gente precisa fazer um intervalo, então a gente vai chamar esse intervalo e volta daqui a pouquinho e vamos entrar no próximo bloco na parte do transporte. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Logística e Desenvolvimento. Participam Marcílio Cunha, consultor em logística, mestre em engenharia de produção e professor da Faculdade Boa Viagem. Stephenson Cabral, economista, mestre em desenvolvimento sustentável e gerente de logística. Júlio Fialho, consultor e mestre em comércio exterior. Bem, professor Marcílio, o produto está pronto. A estrada é ruim. O combustível é caro. A aquisição do transporte, o serviço também é caro. Aí trava tudo? Se a gente for falar em Pernambuco, que eu acho que é interessante a gente tocar, já que estamos no estado e é nosso estado, com a falta da ferrovia, que a gente, desde 2000, que não circula mais trem em termos de transporte de mercadorias, principalmente, né? Fica limitado ao transporte rodoviário, que a gente já sabe que na matriz de transporte representa 60% em nível nacional. É ainda o mais viável. É porque tem a segurança pelo empresário ainda confiar mais, né? E ter uma estrutura já mais consolidada em termos de estradas e também de armazenagem,
em relação aos outros modais que não têm a mesma regularidade e a mesma E o mesmo condição, investimento. E né? o mesmo investimento. Então, essa matriz de transporte, com 60% dedicada ao rodoviário, nós estamos fora de qualquer padrão, né? Porque o rodoviário, na realidade, na maioria do pensado especialista, isso em termos internacionais, é que o rodoviário deveria trabalhar somente nas duas extremidades, que seria alimentar os outros modais e trabalhar num raio no máximo de 500 quilômetros. Então, ele estaria, por exemplo, alimentando a ferrovia para o transporte a longa distância, acima de 500 a 1.000 quilômetros, e na outra extremidade recolhendo essa mercadoria transportada a longo curso e levando até o destino, que é a porta do cliente. Mas aqui no Brasil a gente não faz nada disso. Simplesmente ao contrário, a gente roda 3.000, 4.000 quilômetros, né? O carreteiro mora no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, né? Vem para uma viagem de longo percurso, 3.000, 4.000 quilômetros até Recife, basicamente. Daqui pega outra carga, vai até Belém do Pará. Então, em casa, ele passa 2 ou 3 vezes no ano. Então, para retornar ao sul, ele vai ter que depender de todo esse trajeto de volta, e isso é um custo muito alto em termos de transporte, em função, como você mesmo falou inicialmente, que as estradas não têm somente 12% do total de 1.500.000 quilômetros que nós temos de rodovia, somente 12% é asfaltado e numa condição nem sempre em condições boas de regularidade, né? Então, basicamente, mais de 75% das estradas nacionais no todo estão deficitárias, estão estragadas, estão com buraco. E isso, como você diz, onera o frete em termos de você gastar mais combustível, gastar mais componentes no carro, porque ele quebra mais o caminhão, ele tem que fazer substituições de manutenção, e isso encarece em torno de 70% do valor do frete se a rodovia fosse em condições normais de trabalho. E pelas distâncias muito longas, o custo também é alto, né? Então, a falta da ferrovia em qualquer país do mundo, é estratégia de crescimento, é uma estratégia de desenvolvimento, né? Os colegas aqui, principalmente o nosso economista, o Stephenson, ele pode confirmar isso. Então, nenhum país desenvolveu se não tivesse a sua estrutura ferroviária montada de forma correta e de forma eficiente. E, infelizmente, no Brasil nós não temos isso. Para você ter em questões de número, hoje está em torno de 30.000 quilômetros de ferrovia ainda sendo utilizada para transporte ferroviário, que é a quantidade de quilômetros que nós tínhamos na época do Império. Então, fica claro assim, que há assim, uma grande torcida para que as ferrovias elas voltem. Agora, né, isso leva 15 anos para você ir construindo 10.000 quilômetros por ano. Então a gente tem que ajeitar, né, que tem que melhorar o transporte rodoviário, trocar o pneu com o carro em movimento. Isso, mais ou menos isso. Isso aí. Então, Stephenson, existe todo um trânsito, todo um deslocamento de mercadorias também interestadual. Sim. Né? E aí eu gostaria que você falasse sobre essa importância de uma boa via rodoviária, né? Que você fizesse uma análise dessa situação daqui de Pernambuco, levando em consideração principalmente a BR-232, já que Pernambuco é um estado tão comprido, né? E você tem quase 800 quilômetros até Petrolina, e que tudo escoa por aí. Bem, reforçando as palavras do professor Marcílio, tá? Em que a qualidade das estradas, ou melhor, a má qualidade das rodovias, onera em muito os custos logísticos aí das nossas grandes transportadoras aí, tá? Nas nossas empresas nacionais ou multinacionais que instaladas aqui na região de Pernambuco. Então, em virtude das más qualidades das estradas, o veículo acaba quebrando mais, demorando mais até chegar do ponto de partida até o ponto de chegada. As mercadorias que estão dentro desses caminhões acabam avariando mais. Isso a gente fala de integridade da carga. As empresas responsáveis por essa carga, tanto da entrega quanto responsáveis por produzir, acabam ficando descredibilizadas com relação à integridade do seu produto e da qualidade do seu produto. É uma reação em cadeia, é um efeito negativo desse ciclo vicioso aí. Então,
Isso acaba impactando muito nos nossos negócios, no nosso estado. Tá? Quais são os principais gargalos? Seria o lado que desce para Garanhuns, o trecho que vem depois de São Caetano, que não é duplicado? Essas seriam as principais urgências? Seriam as principais urgências. A gente tem algumas empresas instaladas lá no Alto de São Francisco, tá? Em que a produção de lá vem para Recife para que seja escoada para outras regiões do país. Ou elas seguem via continental por dentro da região de Pernambuco e segue por dentro para outros estados, como o norte ou o próprio centro-oeste e o próprio sul. Então, o impacto está nesse trecho pós-Garanhuns. No trecho Garanhuns para Recife, para a região metropolitana, a gente tem um fluxo mais intenso de veículos menores, tá? Não de transporte de carga, mas pessoas que vão para lá no final de semana ou durante a semana, ou até mesmo alguns que trabalham mais próximo naquela região ali onde está instalada a Kraft Lacta, onde está instalada a Sadia, em que são empresas que empregam muita gente, mas o deslocamento ocorre diariamente para lá. Tem esse aspecto também. Mas falando de logística, a parte de produção mesmo é impactada no trecho mais distante, acima de 500 quilômetros, em que a gente tem a estrada numa condição pior de tráfego, em que, além do aspecto de qualidade das rodovias, a gente tem aspecto de segurança também, que a gente entra por outro tema que a gente não vai enveredar. Mas, em geral, pegar só um gancho de Stefano, tem outro fator aí que é burocrático, que é os postos de fiscalização, né? Quando ele fala que tem que sair do estado, vamos dizer, vai para Paraíba e chega no posto fiscal, você pode ficar com o caminhão, isso você pode me comprovar, Stefano, de passar 4 horas esperando a liberação, né? Então, numa jornada de 8 horas que ele poderia fazer 2 viagens, por ser muito perto, né, João Pessoa, por exemplo, né? Ele passa o dia inteiro porque metade do tempo de expediente do motorista esperando a liberação do caminhão para conseguir chegar à viagem e ultrapassar a fronteira. Então, a parte de fiscalização, como também portuária, para liberação de cargas, também muitas vezes demora algumas horas e às vezes chega a dias para poder liberar uma mercadoria que o cliente trouxe por via marítima e chegou no porto e tem que retirar. Então, exatamente. Quando uma empresa vai se instalar num determinado local, ela leva muito em consideração a sua capacidade de transitar, né, de transportar as suas mercadorias. Você, Stefano, falou aí dessa dificuldade nesse trecho pós-Garanhuns e tem uma fábrica grande que é de embutidos, né, que se instalou em Bom Conselho. Certamente essa fábrica amarga essa dificuldade. Ou seja, como a Jeep também sofre aqui em Goiás. A Jeep ainda tem a facilidade de que agora está duplicado, né? Falta o arco metropolitano. A gente fala sobre o arco também daqui a pouquinho. Então, Július, assim, isso acaba impactando na decisão de quem vai se instalar e o Estado, por não investir, ele acaba tendo um prejuízo quando perde um investimento de uma empresa, não é isso? Justamente, Valdir. Puxando o gancho em relação ao que você acabou de falar, as empresas buscam vantagem competitiva, né? E isso é o principal ponto quando se vai fazer investimentos, né, dentro de um país ou de um estado, né? Olhando para Pernambuco, a gente vê que, por exemplo, esse caso da Fiat lá, né, o arco viário ainda não está pronto. O arco metropolitano, que facilitaria todo esse escoamento, né, de carga, ele ainda não está pronto. Que não passaria pelo trecho da 101 ali na cidade universitária. Justamente, seria todo por fora, né? Eu cheguei a visitar algumas fábricas automobilísticas fora do país. Eu estive na fábrica da Jaguar Land Rover, na Inglaterra, e lá eles já tiraram esse ponto do rodoviário. Já existe uma passarela escoando a produção para dentro dos próprios caminhões cegonha, né? Cegonha lá. Então já está em outro nível, né? Então, nesse ponto, o Brasil, alguns estudos mostram que o Brasil ainda está com uma matriz de transporte comparada à década de 80, né? A gente ainda está bem atrasado em relação a isso. Um outro estudo em 2012 mostrou que o Brasil tem o custo da ineficiência na logística no Brasil chega a 80 bilhões por ano, né? Então, de acordo com o que o Stefano falou e o professor Marcílio, todo esse problema em relação ao transporte, né, da produção, se você pensar na soja, a gente produz muita soja,
Mas no momento que você vai fazer esse transporte, a perda, o custo, né, com a burocracia, a má qualidade do rodoviário, que é 60% da matriz de transporte, como o professor Marcílio falou, mas que menos de 20% é pavimentado, e aí você já começa a ter o problema a partir desse ponto. Puxando a ideia do que o professor Marcílio trouxe da questão do ferroviário, né, do modal ferroviário, que demonstrou ser um modal muito eficiente, né? Você tem exemplos em vários países, inclusive na China, que é um país emergente também, que fez investimentos massivos nesse tipo de modal, né? Puxando alguns dados sobre comparativo de países, quantidade de valor de carga, né, por quilômetro, os Estados Unidos ele transporta 2,7 trilhões em modal ferroviário por quilômetro, né? A China está em 2,2 trilhões. O Brasil está em 221 bilhões, lá embaixo. O que o Brasil hoje transporta, em termos de valor de carga no ferroviário, se compara aos Estados Unidos na década de 30. Né? Então, é outro fator, não só internamente, a gente está na década de 80, mas comparado a outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a gente está na década de 30. Né? Está muito atrás. E aí entra aquela questão do quanto existe uma problemática com a questão público-privada nesse ponto. Né? E principalmente puxando para o lado do investimento na questão do público. Né? O que os governos fizeram ou deixaram de fazer, a consequência está sendo sentida agora. E na época de crise, é onde você realmente vai sentir quanto a ineficiência, né, em termos de produtividade, ela atinge o desenvolvimento econômico do país. Né? Professor Marcílio, vamos falar sobre o arco metropolitano. Ele sai ou não sai? Vai demorar muito a se concretizar esse sonho? Né? Olha, eu estou muito cético em determinadas coisas e estou com aquele... o que a gente sabe de São Tomé, eu só acredito vendo agora. Entendeu? Por que ele seria importante? É importante porque deixaria primeiro de entrar veículos de maior porte, no caso as carretas e trucados, dentro da cidade. Você teria uma facilidade de circular com a mercadoria sem fazer com que o caminhão tenha obrigatoriamente de entrar por dentro da cidade. Então isso faz com que em termos de agilidade, de percurso, seja melhor e também evita, com a entrada desses caminhões, de trazer mais transtorno com relação à mobilidade, que é outro problema que a gente sabe. Aquele trecho mesmo ali da cidade universitária, muito engarrafamento ali. 50 quilômetros de congestionamento dentro de Recife. Né? Então, isso 7 horas da noite. Então, a gente sabe que a colocação do arco seria interessante em função de fazer com que circule tudo por fora e com mais rapidez, com mais agilidade e retire esses veículos pesados de dentro da cidade. A falta de construção disso, que é dentro do que você falou no início, de que as empresas para virem se instalar verificam primeiro o que vai ter de contrapartida do Estado em termos de colocação, e esse é um dos pontos da GIP e questiona e tem solicitado bastante para que isso seja realmente concluído, porque ela, por exemplo, tudo sai por cegonheiras, ou trazer para qualquer lugar ou saída, ou chegada de mercadoria, de peças para ela que vem do Sudeste para montagem dos veículos, fica difícil. Vai passar por dentro de Abreu e Lima, numa área urbana, com dificuldades também de trânsito, né? Os caminhos nem sempre são viáveis em função de veículos circulando dentro da área urbana, e isso é um transtorno geral. Então, perde eficiência, perde regularidade, perde em custo, porque onera mais, né? E o arco daria essa condição de facilitar o escoamento ou para a Suape ou para outro lugar que, porventura, o veículo levando a mercadoria teria condições de fazer com certa regularidade e com um custo muito menor. Stefferson, a responsabilidade pela viabilidade rodoviária, ela é realmente exclusiva do Estado? São os impostos dos cidadãos que devem assumir os custos que decorrem dessa logística de saída e chegada de mercadorias? Ou a própria classe empresarial não poderia, de alguma forma, contribuir mais para viabilizar essas vias que seriam as vias utilizadas por esse tipo de transporte?
Olha, Valdir, na minha opinião, as duas coisas. Tá? Eu acho que tem uma responsabilidade grande, tá, do governo do Estado. Tá? Mas, por outro lado, eu defendo a ideia que o Júlio comentou no início. Existe a necessidade e a carência muito grande da gente, de uma parceria público-privada, tá? Para a gente profissionalizar mais, tá, a forma de tratar as estradas. Então, eu acho que o governo tem que entrar com um sentimento de responsabilidade, tá, por essas estradas, mas acho que a gente deve buscar uma parceria. Mas o problema quando a gente fala em parceria público-privada não é que as próprias empresas começam a querer receber novamente do contribuinte através do pedágio? Sim, mas naturalmente... Essa parceria ela não deveria prescindir dessa necessidade de se abrir o pedágio? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a partir do momento que você paga por um produto, tá? Vamos falar do produto pedágio, a gente tem a condição de cobrar mais. Condição esta que eu não percebo a gente ter a possibilidade de cobrar mais do governo, tá? Eu acho que a gente como cidadão não tem essa autonomia nem o poder de fogo de cobrar com tanta veemência uma qualidade por parte do nosso governo do Estado. Mas entendo que o governo tem as suas dificuldades, tá? Tem os entraves, mas para a população em geral que sofre tanto com essas estradas, a gente precisa de algo mais veloz, tá? O professor Marcílio falou de 15 anos, para que a gente consiga uma evolução pequena aí com relação à malha ferroviária. Mas quem sabe não tem uma outra alternativa em que a gente não enxerga só entre 4 pessoas. Será que não tem mais oportunidades que a gente poderia viabilizar para a gente melhorar a condição do nosso Estado? Eu acredito que sim. Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre logística e desenvolvimento. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Logística e Desenvolvimento. Participam Marcílio Cunha, consultor em logística, mestre em engenharia de produção e professor da Faculdade Boa Viagem. Stefferson Cabral, economista, mestre em desenvolvimento sustentável e gerente de logística. Július Fialho, consultor e mestre em comércio exterior. Július, não houve grande investimento em malha ferroviária, mas aqui em Pernambuco houve um grande investimento no modal portuário, não é? E aí, óbvio, a gente fala aqui em Pernambuco, mas é importante destacar que esses recursos, eles envolvem recursos locais e recursos federais. Isso dá uma sobrevida? Isso é o suficiente? Qual a tua avaliação sobre sobre o transporte, sobre a logística se dando através desse modal portuário? Ótimo ponto, Valdir. O modal portuário, marítimo, aquaviário e hidroviário, alguns termos, né, ele é considerado também um dos mais eficientes, né, em termos de carga, né, toma um pouco mais de tempo na questão do transporte, mas ele ainda assim é muito eficiente, né, se usa bastante. A questão do porto de Suape, é interessante lembrar que o porto ele pode funcionar 100% da capacidade, com alta eficiência, mas se os outros modais complementares, como o rodoviário, que a gente já conversou aqui, eles não funcionam, você alivia um pouco esse custo, mas não chega a ser o suficiente, né? Fora isso, eu acredito que existe ainda muito problema atrelado à burocracia, né? A burocracia na questão de cargas aduaneira, lá, despacho de carga dentro do porto, ainda assim toma muito tempo. E cada dia que um navio daquele atracado passa, né, ali no porto, são milhares de dólares, né, envolvidos, né? Então, o porto, sim, é muito positivo para o Estado. Eu acredito bastante em Suape. Eu creio que a gente sofreu um pouco agora nos últimos anos com a questão da crise econômica, mas tem muito ainda para dar, né? A localização, como o Stefferson já falou, é extremamente estratégica, né? Na pontinha ali do Brasil, direto para Portugal, para a África, né? Estados Unidos também. Mas aí acho que é o momento de realmente pensar como complementar, né, com os outros modais para que o portuário realmente ele ganhe toda essa pujança
devida, né, para o Professor Estado. Marcílio, tem percentual de quanto corresponde em termos de exportação hoje? Basicamente, a gente é difícil dar uma posição. Primeiro que as informações não são nem sempre coletadas em tempo hábil que a gente consiga acompanhar isso. Ainda tem muito de informação que a gente perde em função do tempo. Mas já justifica o investimento? Agora justifica em função de ser um porto que levou muito tempo para ser construído, desde a sua concepção. O investimento está realizado, né? A parte, por exemplo, que ficou do pier voltado para a Teconswap, que é uma empresa filipina, tem em vários lugares do mundo e que explora a parte particular. Todos os equipamentos que estão sendo instalados, isso já faz parte do contrato, já vem fazendo parte disso desde o projeto inicial. Quando terminar o prazo de 30 anos, pode ser renovado por mais um tempo, mas tudo que foi investido ficará para o governo futuramente. Então, é um projeto que está bem estruturado, né? O que falta é uma utilização mais forte e que, em função dessa situação que nós estamos passando de mercado e de questão financeira, no caso nacional, caiu bastante o que vinha sendo de crescimento. O crescimento vinha num andar bastante interessante dentro das projeções colocadas, mas infelizmente de 2008 para cá a coisa teve uma queda, né, e que se estabilizou num número muito baixo em relação à estrutura que o porto tem. Como o tema da gente é logística, eu queria, Stefferson, que você, se possível, falasse um pouquinho sobre armazenamento. A gente é eficiente na questão do armazenamento, na questão da estocagem? Sim. Falando de armazenagem, tá, a gente pode considerar que a gente tem uma gama muito grande de empresas instaladas de logística aqui na nossa região. Tá? O diferencial de cada uma são os sistemas que elas utilizam. Tá? Tem uma série de nomenclaturas, mas todas elas voltam para 3 siglas, que é o WMS, Sistema de Gerenciamento de Estoque, em inglês, Warehouse Management System. Então, esse sistema de gerenciamento de estoque é uma perna da logística que faz com que a eficiência traga resultados reduzindo custos. Tá? Então, faz com que aumente a produtividade, tá? Que é quando a gente considera uma produção diante de alguns fatores de produção. As pessoas trabalham de forma mais focada e a gente consegue, diante de um aumento de produtividade, acabar reduzindo custos em larga escala. Então, falando de armazenagem, tá? Armazenagem diante de todos os tipos de empresas, tá? Localizadas aqui na nossa região, muitas delas eu observo que já tem um sistema de gerenciamento bem avançado. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas aqui na nossa região, tá? Todas elas com um investimento forte nessa área de indicadores, justamente para impulsionar a produtividade reduzindo custos. Tá? Independente do segmento. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em varejo, em e-commerce e, graças a Deus, também trabalhei numa transportadora multinacional que me trouxe muita experiência, apesar de que o tema logística é tão infinito que ainda estou buscando aprender a cada dia mais e mais. Então, a armazenagem é o coração da operação. Tá? Falando agora como gerente de logística, a armazenagem é o coração da operação. Se você tiver uma carga, independente, seja uma commodity, seja um produto acabado, seja tecnologia, se ela tiver sido bem acompanhada, bem gerenciada, o seu estoque, você consegue, diante de uma integridade, transpor uma qualidade para o seu cliente final e aí fazer com que a sua empresa seja um diferencial. Tá? E assim atrai investimentos para a nossa região pela qualidade instalada de cada uma delas. Então, tem havido uma certa mudança de lógica em alguns segmentos. Como, por exemplo, quando a gente traz a questão da informática, a gente vê que as livrarias, por exemplo,
quase toda a sua venda hoje é online. Você tem pequenos estoques, empresas de informática também. O e-commerce ele possibilita isso. Então parece-me que há uma mudança completa assim, na lógica da logística. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, o Júlio. Como você vê essa chegada, essa mudança tão radical? Eu acredito que a tecnologia, ela, como ele falou, assim, a questão da armazenagem é o coração, e dentro da armazenagem o coração é o sistema, né, a tecnologia que se usa. Tem muita inovação, né, no mercado mundial que com certeza afeta o Brasil. Se você pensar um pouco no viés que você puxou do e-commerce, né, a Amazon, né, agora ela está fazendo as entregas via drone, né, aquele equipamento lá sobrevoando, né, as pessoas, os prédios e tudo. E esse é o futuro, né? Claro, nem toda carga você vai conseguir fazer isso, mas boa parte das pequenas cargas, alguma coisa rápida em relação, por exemplo, à eficiência de uma empresa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes indústrias, né? E era interessante a questão, por exemplo, indústria de bebidas, você tem 24 horas de produção sem parar, né? Então, quando você tem um problema em relação a uma peça, um equipamento específico que parou, você precisa daquela entrega rápida, né? E aí, você vai para um modo rodoviário, aéreo, ou no futuro você vai lá para o drone? Né? Será que aquela empresa consegue entregar aquela questão do motoqueiro, motoboy, para vir entregar aquela peça? Praticamente, na minha opinião, vai ficar no passado, né? Então, acho que tem essa questão da inovação que vai entrar na questão da logística, e acredito também no processo futuro de logística compartilhada, né? Hoje em dia, claro, você tem rodoviário, você tem as empresas que elas compram o frete, né? E, claro, aquele frete vem com outras cargas de outras empresas ali. O que existe um problema em relação às barreiras fiscais, como o professor Marcelo já falou, que às vezes você está com a sua carga, que já está liberada, mas está preso por conta de outros, né? Talvez o próprio drone entre aí na história para salvar a sua empresa nesse caso. A sua carga que está lá parada no meio daquele monte de carga lá, você consiga uma empresa que já chegue para você e faça o emergencial dentro do emergencial. Professor Marcílio, e a questão da formação profissional? De que maneira os profissionais de logísticas estão sendo preparados dentro desse novo cenário? No passado, basicamente, era na prática. O homem começava como tirador de notas, né? Na minha época, ele não era nascido ainda, nem você também. Era o faturista, lá, o rapaz que tirava a nota, que normalmente se destacava e ia para ser coordenador de rota, e de coordenador de rota passava a supervisor e muitas vezes chegava gerente. Hoje a coisa mudou. Hoje as instituições de ensino, tanto em nível técnico como em nível superior, já existem os cursos voltados para a logística, os tecnólogos em logística. Existem as faculdades com curso de administração e engenharia de produção, principalmente, com disciplinas obrigatórias, logística e empresarial, então envolve isso. E tem os cursos de pós-graduação, que quase todas as faculdades aqui na região metropolitana têm um curso de pós-graduação na área de logística, que já pega pessoas que já estão militando na área e com um curso com nível superior e querem aprimorar o conhecimento para poder galgar novos cargos e poder desenvolver. Então, essa parte de formação, ela está bem estruturada, tanto pelas universidades, de um modo geral, federais, estaduais, e como também as instituições de ensino privada, que todas elas têm essa vocação. Chegando ao final do programa, não vai dar, acredito que não dê mais nem para todos falarem, mas a gente precisa de um recado final e queria saber para quem vai esse recado final, rapidinho, Stefferson. Bem, diferencio bem rapidamente o otimismo do positivismo, né? O otimismo às vezes engana a gente, né? Quando a gente é muito otimista, mas a gente precisa adotar uma conduta positivista, em que a gente precisa acreditar, né? No nossa região, acreditar que as coisas vão melhorar e trabalhar e nos capacitar para que essa melhoria aconteça. Então, eu acredito que a gente tem muito a contribuir nesses aspectos aí. Então, esse é o recado. Júlio? Meu recado final vai para os gestores, tanto do setor público quanto privado, que devem entender que o setor de transportes, né, ele caminha junto com o desenvolvimento econômico do país, né, que é o Brasil um país emergente, e a gente precisa realmente buscar produtividade, eficiência, para poder crescer de verdade, de forma sustentável. Ok, obrigado, professor. Marcílio? Na minha posição é que a parte de planejamento
tenha que ser feito com mais critério para quando o projeto de execução ser realizado não encontre falhas pela falta do planejamento. Então, demore-se mais no planejamento para que a parte operacional seja mais rápida. Ok, muito obrigado a vocês, obrigado a vocês que nos acompanharam também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.